Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Semente. Para quem não me conhece, eu sou Nathalie Pieira, psicoterapeuta sistêmica, consteladora familiar, escritora e apresentadora desse podcast também, né? E você que está chegando por aqui, já deixa sua curtida aqui nesse canal, tá? Se inscreve no canal, tá, gente? Porque a sua inscrição ajuda a gente a continuar entregando o melhor conteúdo para vocês aqui sempre, pensando, né? Pensando. Sempre em temas muito legais para trazer aqui para vocês. Tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilha lá no grupo da avó, da tia, da família, da academia. Hoje, muito da academia, tá, gente? Porque hoje o tema é pertinente. Então, compartilha lá nos grupos da academia, tá bom? E fica com a gente, porque hoje tá incrível. Qual que é o episódio de hoje? Vamos lá, vitalidade com propósito, alta performance com alma, né? O que é a alta performance? E aí os esportistas aí já estão me entendendo o que é alta performance. É aquele povo lá que corre, que faz, que nada, né? O famoso triatlo, mas não só isso, alta performance em tudo na sua vida, mas hoje exclusivamente no esporte, né? O que a medicina, a psicanálise e a corrida ensinam sobre saúde, relação a dois, o que isso tem a ver, né? Como que nós vamos linkar aí essas duas coisas? E sim, hoje nós vamos fazer isso, não é mesmo, Pierre? Exato. Boa noite. Eu sou Pierre Elias, sou psicanalista, médico, apresentador desse podcast e atleta amador, né? Atleta amador, de alta performance, né? Tá, gente? Então, aí, tiozinho aí dos 50, o meu tiozinho aqui é alta performance, tá? Porque quem vai correr 42 quilômetros, com certeza é alta performance, né? E você vai correr esse ano, Pierre? Vou, lógico, né? Porque é o seguinte, né? O importante é você estar fazendo alguma coisa, né? Que nem eu falei, eu sou médico há 27 anos, né? Comecei a correr aí em 2013, mais ou menos, tá? Sempre gostei, sempre pratiquei alguma atividade física, né? Mas a vida desregrada do médico, né? Porque a gente é baseado em cargas horárias excessivas, absurdas, plantões noturnos, né? A gente é induzido a normalizar uma carga horária de 90 horas semanais, tá? Então, agora pensa comigo, que ser humano em sã consciência, que não vai estar são, obviamente, vai estar bem trabalhando 90 horas semanais, né? Então, quando que esse ser humano vai fazer atividade física? Quando que esse ser humano vai se preocupar com aquela fatiazinha do descanso? Né? E a fatiazinha dele com a família? Né? Então, tudo isso me fez, em determinado momento da minha vida, começar a atividade física. Porque na minha cabeça eu ia falar assim, eu vou fazer atividade física, porque aí eu já melhoro essa parte, já tá ótimo. Tá? Só que mal sabia naquele momento que você se preocupar em promover a atividade física na sua vida, não é só você fazer atividade física. Tem um fundo muito maior. Quando você se propõe a fazer qualquer atividade física, você vai automaticamente ter que separar um tempo para aquilo. Você vai se preparar mentalmente para aquilo. Você vai comprar o seu lookzinho de academia para aquilo. Então, tem todo um... Você vai desfilar camisetas de corrida como um troféu, né? Vai, exatamente. Hoje eu tô com essa camiseta aqui. Na gente, verdade... ele falou uma frase tão engraçada esses dias, eu não sei se foi um meme que eu li, desculpa te interromper,
que o corredor, ele tem que ir, na verdade, para todos os eventos com a camiseta de corrida, né? Porque se as pessoas soubessem quanto custa uma camiseta dessa de corrida, ou seja, elas teriam que usar para casamentos, para sair, para eventos sociais, assim, chiquérrimos, né? Conta aí, conta dessa exclusiva, amor, conta. Essa aqui particularmente foi um presente, tá? Eu ganhei da minha amiga Giovana. Ela correu a maratona do Rio de Janeiro, a meia maratona no Rio de Janeiro, ano passado. E foi a primeira grande prova que eu fui, tá? E nessa grande prova, como foi foi na correria e foi aquela situação ali de eu queria participar, pertencer, né? Eu consegui só 5 quilômetros, né? Então eu falei, nossa... Mas você correu só 5 quilômetros? Conta isso, conta. Não, de jeito nenhum, né? Porque eu só consegui comprar... Não, minto. Eu corri... 10. Consegui comprar de 10 quilômetros. Foi isso mesmo. Aí, eu corria de 10 quilômetros e justamente perguntei para o meu treinador, falei, qual que é o quilômetro que as pessoas na meia maratona querem desistir? Aí ele me falou qual quilômetro que era. É cerca do 17, por ali. Faltando 5 quilômetros, as pessoas tendem a querer desistir. É quando dá aquela falhada mental, né? E eu peguei e falei, não, tá bom. Peguei, me preparei, fui no quilômetro 17 e fiquei aguardando minhas amigas ali passar. Quando elas passaram, e realmente foi aquele momento, porque elas já estavam exaustas, e quando elas me viram, elas ficaram super felizes. E eu estava com água, com gel, com um incentivo ali para elas. Vamos, agora vai conseguir. Só falta 5 quilômetros. E eu fui seguindo junto com elas. Aí você entrou na corrida. Então eu entrei na corrida. Você entrou de penetra nas maratonas dos outros. Né? Entrei de penetra. Quantas vezes? Algumas vezes já, gente. Ele fez como isso. É pipoca. Não pode falar isso, que tem muita gente que não gosta. Na verdade, não pode, né? Mas ali permitido. É penetra mesmo. Né? É pipoca que fala. E eu corri mais 5 quilômetros. Eu tinha corrido 10. Meus 10. E aí, no dia seguinte, que foi essa prova, eu corri mais 5 quilômetros. Acompanhar as meninas. Né? Então, eu cheguei no final, né? Até foi engraçado, porque eu saí na foto delas na chegada e tudo, né? E chegamos até o final ali da corrida. Ganhou a medalha, só e ela deixar... porque como eu cheguei e passei pelo pódio ali, eles acabaram até me dando medalha, né? Aí eu acabei e acabou aquela coisa. E no dia seguinte, tinha corrida de 5 quilômetros também. Aí eu peguei e falei, então eu vou. E aí eu fui na de 5 quilômetros. Correu de novo. Corri de novo. Somando tudo que ele correu nessa maratona... Deu 20 quilômetros nesse feriado. Deu 21 quilômetros nesse feriado. Foi o feriado. Ou seja, você correu os 21 quilômetros, né? Você correu. Não foi então, um dia só, considerando o tanto de andando para lá e para cá, né? Que a gente faz lá. Então, foi uma prova muito, muito legal, né? Foi uma situação que vai ficar para a memória, muito legal. E eu, que vinha correndo, né, desde 2013, sozinho, individualmente ali, só para você ter uma ideia também da importância das pessoas, das pessoas certas na nossa vida, eu corria no máximo 5 quilômetros. Porque a partir daí eu tinha problema de dor articular no quadril, eu tinha problema no joelho, doía o tornozelo, porque eu estava correndo sozinho, porque eu achava que só correr 5 quilômetros estava bom demais para mim. E eu ainda falava, nossa, eu corro 5 quilômetros. Porém, o que acontece? A equipe que eu me envolvi de assessoria, que é a Corre 013, eles... inclusive, entraram, olha, você vai ter que fazer fortalecimento muscular, você vai ter que trabalhar uma liberação muscular,
você vai ter que mexer com sua alimentação. Então, foram orientando pequenas coisas que rapidamente, ou seja, que com 6 meses, eu passei de 5 quilômetros para conseguir correr 20. Tudo bem que foi intercalado, mas eu corri sem dores nenhuma. E aí eu falei, nossa, eu gostei da brincadeira. E aí, já com o nível de conhecimento que eu ganhei na questão do nosso curso de desenvolvimento pessoal, o que eu vi? Eu consegui ver a magnitude do poder de se propor a fazer uma atividade física, que é justamente mudar a sua vida. Então, quando você se propõe e se propõe real a fazer uma atividade física, o que você vai fazer? Você vai mudar todo um contexto de vida para que você possa fazer o que você determinado, se você se propôs. Então, na minha mente, obviamente, veio um dos maiores desafios, porque eu sou desafiador. O meu tipo de enneagrama, para quem conhece, é 3. E o tipo 3 é o tipo que mais gosta de se desafiar, né? Para justamente mostrar que consegue. Tipo 3 não gosta de desafiar, o tipo 3 gosta de ganhar. Então, aí foi nesse momento, Nath, que eu peguei e falei, vou fazer uma maratona. Fez algumas meias, né? Eu fiz. Na verdade, eu só fiz uma. Uma meia, né? Uma meia maratona. Aí fiz muito bem. E até brinquei, né? Falei assim, ó, eu vou fazer meia maratona. Que é correr 21 constante. Se eu me der bem nela, eu faço a minha matrícula para a próxima. E aí eu já vou fazer para 42, que é o máximo. E eu me dei super bem. Fiquei super feliz. Terminamos muito bem. Foi em dezembro. Então, a Maratona do Rio de Janeiro foi em junho, foi no feriado de Corpus Christi. Corri em dezembro, meia maratona. Aí, agora em junho, eu já vou passar para a maratona. E é aquilo que eu já também me prometi. Se tudo correr bem, agora você vai se preparar. Porque aí E eu que lute, gente, vão ser pelo menos 3 por ano. Eu que lute, porque agora vamos falar da contrapartida, né? Gente, ter um atleta em casa não é uma coisa fácil, não é uma jornada fácil, viu? Porque, olha, é muita alimentação regrada, é muita dieta da Nutri. Ai, Dani, me desculpa. Tem hora que eu detesto essa Nutri dele. A Nutri mandou eu comer não sei quantos quilos de carne por dia, né? Porque ele faz mais um pouco da carnívora, né? A dieta dele. E aí mandou eu comer isso, mandou eu comer tantas gramas, mandou eu comer aquilo. E eu que lute, né? Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Ter um atleta amador em casa é uma coisa, assim, bem complicada. Além de um médico, né? Porque tu tem que ter todo um amparo, né? E isso é um trabalho que nem a gente estava conversando ontem, é um trabalho invisível, né? Que todo mundo vê aí, o Super Pierre que trabalha, que faz, que corre, e agora tá nadando também. E só falta ele querer comprar uma bicicleta daquelas caríssimas e falar que vai fazer triatlo, né? Aí eu falei, pronto, aí não dá. Não dá. Eu não sei se vou aguentar, tá, gente? Olha, sinceramente, não é preciso chorar aqui, deixar meu drama, né? Eu falei pra ele, esse vai ser um podcast claramente do drama. Por quê? Porque eu sempre fui aquela que, fazia uma coisa assim, uma vez por ano, 2, uma luta, eu gosto de boxe, né, fight, um beach tênis lá, de vez em quando, uma vez por semana, uma canoagem muito raramente. E a musculação, assim, regularmente. O meu regularmente, 3 vezes por semana. 4, no máximo. É o meu regularmente, tá, gente? Não é o regularmente de um atleta. Não é. Claramente não é. E aí, isso daí causa uns atritos de vez em quando, né? Por quê? Porque eu sou total meio desregrada, né? Não total. Hoje eu sou um pouco mais por conta dele. Mas eu sou bem mais desregrada. Então, isso aí é uma tarefa que nós temos que conciliar, né? Fora o trabalho, o dia a dia, a vida, o podcast.
né, toda a criação que a gente faz de conteúdo aqui semanal, tanto aqui quanto nas nossas redes sociais. Inclusive, se você não acompanha a gente, vai lá nas nossas redes sociais. A minha é Comigo Consigo, tudo junto. E a dele é Dr. Pierre Elias. Vai lá, segue um pouquinho da nossa rotina. Garanto que você já vai ficar cansada da rotina dele, assim, só de olhar em 3 dias, que agora eu tô pegando no pé dele, né? Que, além de tudo, eu sou do departamento criativo, né? É. Eu tô pegando no pé dele. Amor, posta, amor, posta. Ele fala, eu vou postar de novo. Eu falo, posta, amor, posta, que as pessoas gostam de ver. A sua alta performance, ela merece ser postada, ela precisa ser compartilhada. Porque isso é um incentivo para mais pessoas, ou não é? É. Claro que é. Não, é verdade. E na verdade, o que acontece? É por isso que eu acabei desenvolvendo essa nova página, né, do meu perfil, né, que é uma página que eu vou estar voltado realmente para pessoas, tá? Eu, como médico, eu vi essa dor, né? Pessoas com mais de 40, que, por exemplo, nós já estamos entrando na era do bem-estar. Então, a gente vê também um movimento mundial, né, em que as baladas já não são como mais as baladas eram antes, né? Nossa geração, e aí eu incluo a sua, é uma geração que é acostumada a entrar numa balada com bebida, até com drogas, com cigarros, com a parte noturna, né? E isso foi provado por A mais B que isso não tem benefício nenhum. Então não causa nenhum benefício, tá? Enquanto que hoje prega-se que também acordar 4 horas da manhã. Só que acordar 4 horas da manhã para participar de uma prova, para entrar numa academia, porque viu-se que os níveis de hormônios, que os níveis de vitaminas estão mais propícios a trabalhar nesse período da manhã, entendeu? Tudo que é para proatividade é melhor de manhã, entendeu? Então, o que está acontecendo? Há um movimento mundial em favor do bem-estar. Eles falam que é do wellness, né? O bem-estar. Então, isso, você que já passou dos 40 anos e que, de repente, você fala assim, poxa, bem na minha vez, bem na sua vez, tá? Bem na sua vez, as pessoas de 50, elas estão correndo 42 quilômetros. Bem na sua vez, as pessoas de 50 acordaram que podem sim fazer reposições hormonais com responsabilidade. Bem na sua vez, as pessoas entenderam que você lidar com o bem-estar mental e a atividade física é muito menos doloroso, aparentemente, do que depois você lidar com uma cama de hospital. Então, o que você prefere? Doer a musculatura na academia ou doer depois você no asilo, que sem conseguir levantar da cama, que está doendo sua coluna? É um caso a se pensar, né? É uma escolha, né? Como diria Bert Hellinger, a saúde está onde há ordem, pertencimento e equilíbrio, inclusive no ritmo dos nossos relacionamentos. E é o que eu estava te falando aqui agora. Nosso relacionamento fala muito sobre isso, sobre o equilíbrio, né? Eu não poderia, claro, obviamente, com toda certeza, ser igual a ele. De uma forma assim, eu vou acordar 4 horas da manhã, vou sair correndo 10 quilômetros aí. Não, eu, com certeza, todos os dias que eu acordo, ele já fez tudo isso, já tá lá, preparando meu café da manhã, entendeu? E isso é equilíbrio, né? Isso é um relacionamento sustentável, não é isso? Sim, mesmo porque um tem que entender quais são os mapas de cada um, né? Se um vai se limitar
a um exercício, o outro no outro, ou isso não quer dizer que seja um certo ou outro errado, tá? O que o casal tem que ver é que, e isso tem lá também no meu grupo, na minha assessoria. Tem pessoas, tem maridos, tem esposas que elas não frequentam esse tipo de exercício. Tá? Do mesmo jeito, eu, por exemplo, eu não me dou bem com bicicleta, é a sua sorte. Gente, eu quero também deixar aqui uma reflexão para você. Se você se sente em forma, mas desconectado, você se sente em forma, mas desconectado? Ou muito conectado espiritualmente, mas com energia baixa? Então, esse episódio é para você. Né? A gente preparou tudo isso para falar aqui sobre essa coerência, né? Coerência, incoerência, equilíbrio, desequilíbrio, ordem, desordem, como você preferir enxergar. De que o importante é você estar ligado com a sua essência. Não importa se você vai ou não correr meia maratona. Não é sobre isso que está falando esse episódio, mas sim sobre esse equilíbrio, né? Principalmente emocional. Por quê? Porque tem que ter um equilíbrio emocional. Eu sei que eu não vou correr nem meia maratona, que dirá uma maratona inteira. Eu não vou. Eu seguramente, daqui para o fim da minha vida, não vou. Mas eu faço boxe, eu faço musculação. O esporte também é um valor importante para mim. E é muito sobre isso, um respeitar o espaço, o tempo do outro, né, a conexão do outro, porém sabendo valorizar a importância do esporte como um modo de vida. Por quê? Porque se você é uma pessoa que ajuda, principalmente os profissionais da ajuda, tá? Principalmente, todos os profissionais, mas os da ajuda em especial, né? Eu falo para coaches, terapeutas, enfermeiros, médicos, você não pode ser incoerente com a sua palavra. Você ser um profissional da ajuda e ser uma pessoa com a energia baixa, e ser uma pessoa muito acima do peso. É E aquilo ser que a uma gente estava pessoa que não comentando. tem saúde, né? Saúde física. Saúde física importa, gente. Força muscular importa, né? Eu faço musculação para construir músculo, porque eu sei que eu preciso de força. Na verdade, Nath, a gente resolveu falar em esporte e eu decidi mostrar o esporte porque o esporte é o exemplo mais prático e o exemplo mais palpável, né? Quando eu falo em uma maratona... E o esporte segundo a nossa visão também, né? Sim. Porque nós já tivemos aqui alguns episódios, alguns ótimos esportistas aqui nesse podcast. Nós já tivemos presença aqui de pessoas campeões mundial. Aí, todos os lutadores que vieram aqui são campeões mundiais pelo menos 2, 3 vezes. Entendeu? Então, assim... o que eu estou dizendo é muito palpável, é muito fácil das pessoas exemplificar, ver o exemplo. Por quê? Porque quando você fala, eu vou dizer mais uma vez na minha visão, quando eu decidi me propor fazer uma maratona, não é só correr 42, foi eu trabalhar para fazer exercício, para não lesionar meu corpo, melhorar minha alimentação, porque se eu não me alimentar, eu não vou conseguir fazer os exercícios, melhorar o meu sono, a qualidade de sono, porque se eu não melhorar a qualidade de sono, eu não conseguiria praticar os exercícios. Então, quando eu me proponho a fazer alguma coisa que é para esporte, eu tenho que mudar toda uma cadeia atrás para poder fazer e isso vale para a vida toda, tá? Quem estiver aqui já presente nesse podcast e não viu o podcast da semana passada, vai estar voltando aqui, que nós vamos deixar no card. Você vai voltar lá e você vai ver, porque lá a gente está falando sobre questões corporativas, questões profissionais, questões de saúde mental na empresa, e justamente falando também sobre isso. Porque você tem que estar bem no seu emprego, na sua profissão, no seu propósito, mas você tem que traçar todo um caminho para isso. Quando a gente fala em emprego, vocação, é meio difícil das pessoas visualizarem. Então, quando eu joguei para o esporte, acabou sendo fácil. Porque o esporte, ele tem os exemplos mais práticos. Como é que você vai fazer academia sem comer bem?
Como é que você vai fazer academia indo para academia fumando? Como é que você vai fazer uma corrida 6 horas da manhã sem dormir? É o exemplo da semana passada. É incoerente, né? Eu tinha um que a gente chama os treinos de sábado de longos, né? Longão. Então, eu tinha um longão de 25 quilômetros. Como que eu ia sair para balada na sexta para acordar às 6 horas da manhã no sábado e correr 25 quilômetros? Você entendeu? Então fica palpável. Então você fala, não, peraí, não tenho que mudar. Então aí a gente não vai. Tá? Para o Pierre de 3 anos atrás, isso era um absurdo. Mas só que para hoje, isso daí é um diferencial. E isso faz com que venha para o título do podcast. Alta performance. A alta performance, por incrível que pareça, essa minha interpretação, tá, pessoal? É simplesmente você passar a ser coerente com a sua própria alma. Que quando você passa a ser coerente com a sua própria alma, você se diferencia. E só pelo fato de você se diferenciar, você deixa de ser medíocre. E se você deixar de ser medíocre, você vai ser do quê? Da alta performance. Tá? Isso aqui eu trouxe de propósito, Nath, porque quando a gente começou os nossos cursos, eu entrei num curso aqui, ó, que falava eu sou 3%. Por quê? Porque é alta performance. Aqui é da assessoria da Corre Zero 13, que é a assessoria minha de corrida, né? E realmente, quando você fala em alta performance, na verdade você não está fazendo nada mais do que exagero. Você só está fazendo diferente da maioria. Aí, obviamente, acaba entrando na alta performance. Então, quando você fala, olha, eu estou me propondo a mudar a vida de adultos 40 a mais, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que ainda dá tempo. Basta você querer começar. Não tem idade, né? Não tem idade. Você vê pessoas que nunca fizeram uma corrida e que, de repente... E na Corre tem esses exemplos, né? Tem. Então, se você... Também tem um exemplo muito coerente, as mulheres, né? Falando sobre mulheres, por exemplo. Quantas mulheres, por exemplo, você conhece que correm 5 quilômetros? Porque às vezes a gente vê, né? As corredoras lá chorando, ou bravas, ou reclamando que não conseguiram correr 5 quilômetros e em quanto tempo? Não interessa o tempo. Quantas pessoas você conhece que correm 5 quilômetros? É. E para mim também é muito louco falar sobre isso hoje, porque eu sou uma dessas pessoas hoje, eu consigo correr 5 quilômetros. Eu já corri 5 quilômetros, tanto na rua quanto na esteira. Então, outro dia nós saímos para correr, não foi? Corremos 7? Que corra 1, que corra 3. E para mim era uma coisa assim, visualmente impossível. Se alguém me falasse que eu ia correr 5 quilômetros, eu ia falar, não, mentira. Não deu conta. Entendeu? Então, na verdade, essa é a importância de ver de colocar o alta performance no meio. Entendeu? É só a questão de ser alta performance é porque você não é a performance. Você não está na mediocridade. E eu não estou dizendo pejorativamente. Estou dizendo na massa, na maioria. A maioria faz isso. Você faz um dedo a mais que a maioria. Então você já é alta performance. Com certeza. Entendeu? Na constelação familiar, nós vemos que muitas doenças surgem de lealdades invisíveis ou de lugares que não ocupamos direito nas relações. Muito louco, isso é profundo, né? De lugares que não ocupamos nas relações. Quando a emoção se organiza, o corpo flui. Não é isso? Isso. É aquela coisa que eu falei. Quando você está coerente com a sua alma, tudo passa a fluir. Então, quando se você cismou de fazer qualquer tipo de exercício,
Vamos supor que você passa a querer fazer musculação. Uma pessoa lá está nos assistindo, fala assim, não, eu quero fazer musculação. Não vou ser doido de acordar. Ela pode fazer o horário que ela quiser. E aí vem lá do ensinamento de 3 anos, de 2 anos atrás, em que nós fomos a primeira vez fazer canoagem, que a instrutora, você viu aquilo ali, achou maravilhoso, Foi. é muito gostoso, é um contato com a natureza, é um esporte legal, é um esporte acessível, é uma coisa muito jóia. Então a Nath saiu maravilhada e falou, nossa, amanhã eu acho que eu venho de novo. A instrutora simplesmente falou, pessoal, quantas vezes por mês vocês fazem isso? Ah, é a primeira vez, a Nath falou. Então é uma vez, já é mais do que 0. Uma vez por semana, no Então, máximo, ela falou. No uma máximo. vez por semana já está de muito bom tamanho. Se você conseguir pôr esse hábito, né? Por- Você colocou? Não coloquei. Por quê? Porque precisa-se de hábito. Uma vez por mês, e olha lá ainda. Tem meses que Eu a acho gente que eu nem também vai. já falei num podcast, né? Quando você põe um hábito em ordem, você vai colocar esse hábito em dia. Esse hábito à prova. Esse hábito na sua rotina. Depois de você conseguir colocar você vai passar para o segundo. Depois você vai passar para o terceiro. Quando você começar a querer colocar o quarto, é que vai ter mudança, que vai ser obrigada a fazer isso daí. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu passei a querer correr, eu tive que adotar o hábito de ir na academia. Quando esse hábito da academia está instalado, eu passei a ter o hábito de comer bem. Quando eu passei a instalar realmente o hábito de comer bem, eu tive uma obrigatoriedade no sentido de mudar meu sono. Porque senão tudo mais não faria mais sentido. É aquilo de brigar contra as forças, né? Então eu estou sendo incoerente. Então é a mesma coisa aqui, ó, as doenças vão surgir de forma invisível. Por quê? Porque eu não estaria coerente. Aí o que poderia acontecer? Poderia acontecer enxaqueca, porque é falta de sono. Poderia de acontecer doenças musculares. Aí você vê pessoas ali, não, mas eu faço academia e eu rompi um tendão e eu tô com fasciite plantar e eu tô com canelite, eu tô com uma bursite no quadril, eu tô com problemas lombares, eu tava fazendo musculação, machucou meu músculo. O cara, teoricamente, está fazendo uma coisa que é saudável. Mas ali tem alguma incoerência. Alguma incoerência vai ter. Porque senão ele não teria se machucado. Entendeu? Bem Então forte. é bem isso, isso daí, né? E aí vem para os desafios, né, Nath? Do mundo A2, né? Que isso é uma coisa, eu coloquei de propósito. Viu, pessoal? Quem aqui gostar disso daí, bota aqui, ó. Nós estamos aqui colocando na mesa. É bom porque a terapia em casal, né, Nath? É, terapia em casal fica ok, né? Quando a gente faz esse podcast aqui, que é pra reclamar, terapia fica tudo em dia, fica maravilhosa. É, porque cada um aqui, eu passei a fazer corrida por quê? Porque eu tenho que entender, e eu falo que eu tenho que entender porque eu não entendi ainda, que cada um tem seu próprio ritmo. Cada um tem seu próprio valor no seu ritmo. Entendeu? Eu tenho que fazer o meu ritmo, tenho que entender qual que é o seu ritmo. Só que, por exemplo, nós temos que estar coerentes com a mesma prova. Olha, não, vai todo mundo junto. Eu e os amiguinhos da corrida, tá todo mundo indo lá. Quando a gente vai, por exemplo, não foi à toa que nós ganhamos essa pulseirinha, é porque na hora ali da prova, cada um vai para o seu ritmo. Então, não necessariamente vai aquele bloco todo mundo junto. Então, por isso, com essa pulseirinha, a gente entendeu que a gente não estaria sozinho. Então, nós estamos juntos em todo o trajeto.
entendeu? E eu, no caso, vou estar somente na chegada, tá, gente? Eu sou a filmmaker dessas corridas todas aí, essas fotos aí maravilhosas que estão É, né? saindo. Algumas são daquele pessoal que tira foto, né? Que compra, que é um pessoal que tá bem popular também no mundo das corridas, né? Mas Isso. algumas são minhas, tá, gente? Eu fico lá na chegada. Nessa do Rio lá, eu vou ficar lá com a plaquinha. É, né? Vou ficar lá. Tem que ser, mas tem que ser no final, né, É, Nath? tem que ser no Conta o final. episódio da Com um tribuna. Conta, beijinho, conta, com um conta. beijinho. Eu Onde quero um que tá? beijinho. Na corrida da tribuna, que ele foi correr 10 quilômetros, foi 10, né? Foi 10. E aí eu fui, acordei cedo, que já é um enorme desafio pra mim. Fui lá na corrida, falei, vou lá, ficar bem na final. Daqui a pouco eu tava de um lado da grade, porque tem as grades, né? Tem a rua, a pista de corrida e tem as grades dos dois lados. Eu estava de um lado da grade, do lado de cá. O Pierre me passa encostado do lado da grade, do lado de lá, e eu gritando, esperando o beijinho, vendo todos os casais dando beijinho na final. E aí ele me viu, deu um tchau de longe, ó. Perna pra quem te quer, pra acabar logo. O pace. Então, mas aí que tá. Na verdade, aí é que tá a Nossa, fiquei importância. tão brava. Falei, nunca mais eu venho te ver nessa corrida. Queria um beijinho na grade. Essa é a importância da não pressuposição. Lembra que eu falo dos 4 É, compromissos? verdade. Da não pressupor, não tirar conclusões e sempre ser também coerente com o que você combina e fala, né? Um corredor nos últimos 500 metros, ele está voando, não importa a velocidade que ele esteja, ele quer chegar. Então, quando a gente combina, olha, pessoal, vamos combinar na chegada. Chegada é lá no pórtico. Entendeu? Então, quando você chega ali, aí você vai conversar com o seu assessor da corrida, com o seu treinador, com a sua esposa, com seus filhos, depois do pórtico, que é quando você chegou. Antes, só se você combinar. Aí você combina, você fala, ó, que eu me lembro que eu combinei com o meu treinador de ir lá ver as meninas lá no quilômetro 17. Então, eu já fui lá no quilômetro 17. Então, todo mundo da assessoria sabia que o Pierre estava no quilômetro 17. Para que se acontecesse alguma coisa, eu estava no 17. Então, por isso, quando essas corridas são muito grandes, por exemplo, principalmente corridas assim que são muito famosas, se você não combinar um local, o corredor está num foco ali muito grande. Também da mesma forma, se você Pensando no quê? pensando em tudo que ele tem que fazer ali, ele tem que estar correndo, ele tem que estar prestando Sempre atenção foi uma no chão. curiosidade minha essa. Eu perguntei pro Renan, né? O que ele pensava quando ele corria uma vez. Eu achei bem legal. Na verdade, você tem que estar pensando em toda... Você tem que pensar na sua postura, você tem que estar pensando na sua passada, você tem que estar pensando na sua respiração. Concentrado ali nos movimentos. Você tem que estar concentrado. Da mesma forma, um jogador de futebol, ele pode estar ali, ó. Você pode estar do lado da grade e ele vai estar ali. Como é que fala? Eu não sei o nome do que ele vai fazer um lateral ali, né? Que vai cobrar um lateral. Cobrar uma falta. Não, um lateral mesmo. Você pode gritar o nome dele e ele não responder, porque ele não escutou. E você fala, não, mas eu tô a 2 metros do cara. Mas ele tá concentrado. Ele não tá te vendo. Ele olha pra grade, mas ele não te vê. Por quê? Tamanha concentração, nível de concentração. Isso é alta performance. Porque quando você fala, isso é uma meditação. Eu entendo muito bem disso, porque quando eu faço boxe também, eu silencio toda a minha mente. Eu acho que é o único momento que a minha mente realmente silencia. Não é nem com a musculação, não faço isso. Eu fico pensando em várias coisas. Mas com o boxe, o beach tênis, que eu gosto, são esportes, né? De lazer para mim, digamos assim, né? São coisas que conseguem me silenciar a minha mente. Eu paro de pensar, né? Para quem tem síndrome do pensamento acelerado aí, vai entender que eu tô falando. Que faz muito parte. Inclusive, eu tenho adicção, para quem não sabe, né? E o esporte, ele entrou muito como esse processo na minha vida, né? De entender a minha dicção
e entender que eu precisava praticar um esporte de lazer para também conseguir esse momento de silenciar a mente, né? Porque a dicção, ela tem junto com ela aí uma síndrome do pensamento acelerado, ou seja, minha mente não desliga o tempo todo, até dormindo, às vezes eu tô pensando. E aí é muito louco, porque o esporte realmente tem esse poder de parar a mente, baixar os pensamentos. Né? Ontem eu estava com uma amiga, eu fiz uma sessão de acupuntura e eu falei que ela conseguiu isso também. Ela também consegue isso. A acupuntura você fura, dá uma desligada no pensamento, se baixa, né? E é muito interessante, porque você vê, isso é um autoconhecimento, né? Isso é muito uma forma de autoconhecimento. E falando sobre casal um pouco, na visão sistêmica, né? Um casal só caminha junto quando cada um ocupa o seu lugar e respeita o tempo do outro. E o desequilíbrio acontece quando um vira pai ou mãe do outro, né? Quantas vezes você é mulher, principalmente, vira mãe do seu marido, né? Isso é uma coisa, assim, totalmente over, né? Fala um pouquinho sobre isso. Isso é uma coisa que a gente comenta também, eu faço, por conta também de estar mostrando isso todo dia, no dia a dia, eu desenvolvi um protocolo, né, que vai estar mostrando em termos práticos, tá? Como que você vai fazer para adquirir determinados hábitos, como que você, não só esportivos, tem outros hábitos que seja da sua preferência, mas para melhorar a sua performance, para te tirar da mesmice, da massa, para você tornar-se extraordinário. Ou seja, então quando você vê isso dentro desse protocolo, eu mostro isso também, tá? A pessoa que está em casal, e aí vai falar em dualidade. Eu sou seu marido, eu não sou seu pai. Então, eu não tenho que fazer nada que você não consiga. Ah, mas é aquela velha história, né? Que a gente tem um casal, ou você tem a pia para lavar de louça, e aí a mulher, eu vou lavar, porque se eu não lavar, ele não vai fazer bem. Você está sendo mãe do cara. Por quê? Porque você está querendo impor, primeiro que você está sendo autoritária, porque você está dizendo que só o seu jeito que é o certo e é o bom, e segundo que você está tornando-se uma mãe, porque o cara vai falar, já vai saber que é você que vai fazer, já vai se escorar, já vai encostar em algum lugar, não vai fazer nunca mais, e você vai estar se prejudicando. Porque mas o que eu faço? Deixa o cara fazer, deixa o cara lavar do jeito dele. Vai sair encebado algumas coisas, vai ficar lá. Pronto, o problema é dele, é ele que vai usar também. Só que uma hora ele já vai aprender. Entendeu? Da mesma forma, o caso do contrário. O cara, ele não deixa a mulher fazer nada. Ele não deixa a mulher tomar alguma atitude financeira. Ele não deixa a mulher fazer uma compra de supermercado. Não, porque não, eu tenho que estar junto. Eu tenho que ir no seu... Calma. Deixa acontecer, Ou não deixa ela lidar com os problemas dela, né? Igual quando eu me uni com o Pierre, eu falei pra ele, eu tenho uma condição, eu tenho uma adicção. Ele falou, mas e daí? Você vai lidar com seus problemas. A gente vai lidar junto, mas você vai aprender a lidar com esses problemas que você teve. Teve e ainda tem, né? Porque é para sempre. É uma condição para sempre. Isso, exatamente. Isso que eu acho legal quando você fala. Ele em nenhum momento tentou ser meu salvador, sabe? Ele sempre deixou isso muito bem separado, muito bem claro. Eu achei muito legal isso, achei que vale a pena trazer isso aqui hoje, porque é importante, né? Quantas pessoas passam por essas mesmas situações, não só com adicção, com várias outras coisas. Às vezes você casa com uma pessoa que tem uma condição diferente. A pessoa vai lidar com os problemas dela, da mesma forma que eu aprendi a lidar com os meus. Ele aprendeu a lidar comigo, eu aprendi a lidar com ele, que também não é uma pessoa fácil, não é adicto, mas não é uma pessoa fácil. E assim consecutivamente, né? A gente vai adquirindo autoconhecimento, vai aprendendo. E aí eu deixo a pergunta para você: você respeita o ritmo do seu parceiro ou você tenta forçar o seu?
Isso é importante, hein? Tem muita gente. Gente, eu constelo e atendo aqui inúmeras mulheres que tentam forçar, "Ai, mas meu marido tem que mudar, meu marido tem que mudar." Gente, ninguém tem que mudar ninguém. A pessoa Ninguém vai muda ninguém, mudar né, pelo Nath? amor ou pela dor. Quase sempre pela dor, né? Não muito por um acaso, nem... mas quase sempre pela dor. Eu mudei pela dor. Ele também mudou pela dor. Com as coisas que ele já teve, com os problemas que ele já teve, ele mudou muito pela dor. E cada um vai aprender a mudar conforme a sua necessidade, a sua dor. Não porque você tem que impor que o outro tem que mudar. Né? Igual quando ele começou a correr. Eu falei pra ele, olha, eu não vou correr. Tá inconcebível isso pra mim. E na verdade não é, né? Porque, como eu falei, hoje eu tô correndo 5 quilômetros. Eu não gosto muito de correr na rua, né? Então não tem esse problema. Eu gosto de correr na esteira, no ar-condicionado. Eu não gosto de sofrer, né, gente? Aqui é muito quente essa cidade. Exato, mas você já tem a consciência. Eu corro na esteirinha, né, lá. Já tem aquela clareza. E aqui eu falo da alta performance real, né? Qual que é a alta performance real? Eu tô lidando hoje, como eu brinquei outro dia também num story meu. Eu saí junto com a turminha lá, e a turminha lá, todos eles têm metade da minha idade. Todos eles têm a idade do meu filho. E eu tô correndo rapidamente. A fisiologia ali, que é a parte física da gente, ela já gritou. E em questão de 3, 4 quilômetros, eles estavam lá na frente. E eu estava longe, já estava atrás. Isso é problema? Não, não é um problema. Porque se eu tivesse a idade deles, eu estaria junto com eles. Só que na minha faixa etária, eu tô na alta performance. Por quê? Aonde que tem que ser a comparação real? Eu sempre falo também sobre isso. A comparação real tem que ser com você mesmo, não com outros. Porque eu mesmo, como hoje nós estamos 25, há 12 anos atrás eu não estaria. Há 12 anos atrás o meu treino era só de 3, 5 quilômetros. Hoje em dia meu treininho básico tem 8, 10, entendeu? Então, eu tenho que comparar comigo. O seu eu de antigamente, é isso? Exato. O meu eu de antes dessa determinada atitude que eu quis tomar hoje. E não com os outros da minha faixa etária e muito menos com os outros de faixas etárias diferentes e gêneros diferentes. Porque se eu pego uma mulher também, essa mulher ela vai ter uma performance diferente. Ela tem todo um contexto aí que ela vai estar com alterações hormonais, com alterações de análise laboratorial, da parte só a mesma pessoa com o mesmo gênero, com a mesma alimentação, a gente já tem variação de hormônios, de vitaminas, de neurotransmissores, que dirá outras pessoas, entendeu? Por isso que também não é justo você estar comparando com qualquer um sem nem sequer ver, entendeu? Já basta, então você tem que ter o quê? Você tem que ter uma metodologia sustentável. Ao mesmo tempo que você se compara, você tem que estar com uma inteligência emocional para entender que você não precisa também estar correndo o que você vai fazer, um esportista vai fazer. Como eu falei no começo do podcast, sou um atleta amador e muito amador, né? Por quê? Porque nem um atleta amador eu posso falar, porque eu posso falar que sou um atleta amador porque eu faço atividade física regular hoje. Mas há um ano atrás, não. Porque eu fazia atividades esporádicas, não com a regularidade. Entendeu? Então, quando você passa, não, aí eu vou viver sobre isso, aí eu vou me tornar um profissional. Aí eu vou ter treinador. É a famosa máxima, né, gente, do cardiologista que fuma, né?
Não dá para ser um cardiologista que fuma. Na verdade, não dá para ser um profissional da ajuda que fuma, que bebe desenfreadamente, que se alcooliza, né? Claro, quem bebe um vinho socialmente, né? Eu falo de vinho porque eu gosto de vinho, uma cerveja esporadicamente, mas não dá para ser um profissional da ajuda que não se ajuda. É o que eu falo todo mês eu tenho batido nessa tecla, todo mês. Nas minhas redes sociais, aqui, eu não tenho admiração, eu não consigo comprar um serviço de uma pessoa que eu não admire, que eu não consiga ser. Uma pessoa, ela não se vende para mim. Sabe, assim, se eu olhar para ela e falar, meu, essa pessoa seria essa pessoa? Não sei. Ela que é tão desenvolvida mentalmente, culturalmente, mas ela não se cuida, não olha para ela, olha para essa pessoa. Igual você ir no endócrino, ele ser obeso. Não dá, não é coerente, não é congruente. Não é congruente, né? Não é sustentável. Como é que você faz, né? É uma coisa assim que eu observo muito. E hoje, depois de um tempo dentro dessa área do autoconhecimento, das terapias, da constelação, é muito simples para mim. Eu observo muito mais o que as pessoas fazem do que o que elas falam. E eu também falo isso sempre, direto. E foi essa conversa que eu tive com ele há uns 3, 4 anos atrás. Eu tive 3 anos atrás, acho que eu tive essa conversa com o Pierre. Eu cheguei nele e falei, olha, amor, a gente vai começar a ajudar muita gente, a gente já tá fazendo isso, mas não dá pra gente falar algo que a gente não pratica. Não dá. Eu tive essa conversa com ele num jantar. Tendo um jantar, eu falei pra ele, a gente tem que se cuidar, a gente tem que começar a treinar assiduamente, a gente tem que começar a se cuidar, praticar esporte. Por quê? Porque a gente tem que ser exemplo daquilo que a gente prega. Uhum. Como que a gente vai pregar algo que a gente não faz? Não tem como. Não existe como. E olha que é o que eu acabei de falar aqui pra vocês desde o começo. Eu não sou a pessoa mais regrada dessa vida. Uhum. Eu tô longe de ser esse exemplo de pessoa regrada. Mas eu percebo e eu recebo feedbacks toda semana, você vê isso, porque nosso Instagram é conjunto nos 2 celulares, né? Quando a gente recebe, só para os meus fãs aí, tá, gente? Só para vocês saberem, as mensagenzinhas chegam no celular dele, tá? E para as fãs dele, a mesma coisa, tá? As mensagens chegam no meu. A gente tem tudo compartilhado, tudo certinho, redondinho, né, amor? Não tem problema nenhum, tá tudo bem. Certo para não dar errado. Não é? Verdade. Aí a gente recebe os feedbacks, ele vê os feedbacks que eu recebo. Nossa, você treina todo dia. Nossa, você é muito alta performance. Eu acho, porque não é verdade. Eu não sou alta performance. Não é uma verdade. Se for basear-se nessa convicção que eu falei aqui, é verdade. Porque sim. Tem semanas que eu vou, todos os dias. Tem semana que eu vou assim, 3, 4 só. Como o Bert Hellinger já falava, né? A cura começa quando dizemos sim para a vida como que ela é. Entendeu? Então, se você tá numa vida que é uma vida da maioria das pessoas e tá tudo bem para você dizer sim para essa sua vida, beleza. Agora, se você, como você falou, se posicionou como profissional de ajuda, você já se posicionou como um degrau acima, pois se você vai ajudar, você tem que puxar essa pessoa de algum lugar. Exatamente. Então, se você se destacou, você já passa a ter que olhar com outros olhares. Também faz parte do outro podcast que a gente fez, em que a gente falou que a gente começa a ver a beleza das montanhas a partir do momento que a gente entende de onde a gente está. Porque é quando você começa a ver um horizonte maior. Porque você baixinho, você está vendo o horizonte como todo mundo está vendo. Agora, se você subir um degrau, você já vai ver um horizonte maior. Então, isso vai fazer com que você passe a se curar. Você passou a se curar, você tem condições de curar outras pessoas. E tudo isso só faz sentido realmente quando nós respeitamos a nossa alma, nosso corpo e as histórias que carregamos.
Exatamente. E é o que eu falei agora há pouco, há minutos atrás. Eu tenho essa condição da adicção e eu respeito essa parte da minha vida, eu respeito essa história. Eu sei que é uma doença incurável, progressiva, fatal. Eu sei tudo isso. Eu sou inserida no programa de ajuda. Eu sei de tudo isso. E por isso o esporte faz parte da minha vida, também por isso. Por isso também eu gosto de ir para musculação. Musculação me deixa leve, me deixa assim de uma forma que torna meu dia melhor, pensamentos bons. Porque o que é o seu dia? O seu dia é tudo o que você faz desde que você desperta, né? Suas atitudes desde o momento que você acorda. Você tá lá dormindo, você tá totalmente inconsciente. Quando você acorda, você já tá consciente. E aí, o que você faz com essa consciência que você tem? Desde, eu, no caso, 7h30, 8 horas da manhã. Exato. Cada um no seu tempo. Né? Você vai... Aí sim. E é por isso também, e isso no meu protocolo, eu também ensino, que você vai ter que tomar um momento para você fazer uma avaliação, e isso é a meditação. As pessoas têm muito preconceito em falar de, eu não consigo meditar. Não, você já fez a avaliação do seu dia, você já fez a programação desse dia, só pelo fato de você se introspectar para fazer a programação do seu dia, isso é uma meditação. É. Porque isso vai fluir uma produtividade muito melhor. Porque você vai colocar as fases no seu devido lugar. Entendeu? Isso você vai pegar e vai partir para uma atividade física. E dessa atividade física, depois vai te permitir uma produtividade melhor no seu serviço. Entendeu? E depois do seu serviço, vai te permitir para que você tenha uma leitura melhor, que é para adquirir conhecimentos cada vez melhores. Entendeu? Só de fato de você fazer tudo isso daí, já é o suficiente para você sair dessa massa e você se tornar uma pessoa de alta performance. Entendeu? Gente, esse foi mais um podcast Semente. Se você chegou até aqui, curte esse canal, tá bom? Compartilha com mais pessoas, se inscreve no canal, porque a sua inscrição ajuda a gente a continuar entregando aqui sempre o melhor conteúdo para vocês. E nos sigam também nas nossas redes sociais. A minha é comigo, @comigoconsigo, tudo junto. E a dele é @Dr. Pierre Elias. Tá, lembrando? Isso. Lembrando que nas minhas redes sociais, tanto no meu Instagram como lá no meu LinkedIn, eu tenho feito menção, tá, a esse novo modo de vida, tá? E mostrando para todo mundo o quão esse modo de vida pode modificar toda uma estrutura de saúde, bem-estar físico e mental, né? E deixar também que você não precisa escolher. Você não precisa escolher entre as coisas, entre espiritualidade, entre cura, sobre medicina oriental, medicina ocidental. O segredo de tudo, gente, é o equilíbrio. É como você vai lidar com cada coisa a seu momento, tá? Aceitando tudo. É isso mesmo, Nath? É isso. Gente, eu amei estar aqui nesse podcast com vocês. Esse daqui foi mais um episódio do Podcast Semente, tá? Siga a rede social do Podcast Semente, lá tem cortes novos toda semana, tá bom? Tem um conteúdo muito legal lá que a gente prepara para vocês. Sigam também a nossa empresa, @Unisemente. Isso, Instituto Unisemente, que lá a gente vai estar colocando também conteúdos e deixando você, tendo a oportunidade de você compartilhar com mais facilidade, de você colocar lá o que você está querendo de sugestão para a gente fazer esses vídeos, tá bom? Porque também esses vídeos são feitos para vocês. São feitos de uma forma aí bem... E deixem aqui embaixo leve, nos comentários, né, de uma forma bem leve, descontraída. A gente espera sempre que seja assim, né? Descomplicada, traduzindo as doenças, né? Sem complicação, gente. Sem fala difícil aqui, porque a gente gosta de coisas simples, coisas fáceis, né? E escreve aqui embaixo nos comentários sugestões de temas pra gente também.
Não é isso? Que a Perfeito. gente ama, a gente vai ler tudo, eu respondo, tá? Eu sempre tô lendo lá os comentários de vocês, respondo. E a gente tá ao vivo no lançamento de cada podcast, toda Exatamente. terça-feira, às 21 horas. E aí, vocês participando do chat ali, a gente vai estar ali ao vivo e conversando com vocês a todo Interagindo. momento. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado desse podcast Semente.